O plenário do Senado aprovou em segundo turno, por 62-14, o texto base da PEC que permite a volta do auxílio emergencial. Caberá ao Palácio do Planalto definir o valor, a duração e a abrangência da nova ajuda à população durante a crise que nós estamos vivendo. O documento estabelece protocolos de contenção de despesas e mecanismos em caso de descumprimento do limite dos gastos. A matéria, que agora vai à análise da Câmara, prevê, no entanto, 44 bilhões de reais além do próprio teto. No ano passado, a primeira versão do auxílio emergencial estipulava R$ 600 por pessoa e depois o benefício caiu para R$ 300. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, classifica a PEC como corajosa. É um dos pontos altos do relatório do senador Márcio Bittar. É colocar para o debate do Congresso Nacional uma reformulação ampla dos mecanismos de incentivos e de renúncia tributária. Eu vi aqui diversos parlamentares da oposição dizendo que o governo não tinha coragem de enfrentar os privilégios e os benefícios. Este é o governo que teve coragem de fazer uma revisão ampla em todo o sistema de incentivos fiscais do nosso país. Em meio à fala de Fernando Bezerra, a oposição criticou as indefinições sobre o auxílio emergencial e atacou o governo. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirma que o Palácio do Planalto só está adiando o problema fiscal. O que está sendo aprovado aqui são gatilhos para 2025. Depois da bomba fiscal, que eu espero seja o governo Bolsonaro seja superado, que vai ser destinada e deixada para o próximo governo. Os outros enganados, senhor presidente, são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105, 100 a R$ 105, precisariam de R$ 600. Durante a sessão, o PT sugeriu uma emenda para que fosse suprimido do texto o limite de 44 bilhões de reais acima do teto. A sugestão não foi aceita e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, proclamou o resultado. Está encerrada a votação. Determina a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado. Sim, 55, não 17, quórum de 73 senadores. Rejeitado o destaque, fica mantido o texto do relator. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Depois do anúncio do senador Rodrigo Pacheco, a perspectiva é de que a PEC seja votada na Câmara já na semana que vem. O projeto impõe ainda ao governo medidas de contenção fiscal que compensaram o aumento das despesas. O principal item, de acordo com o texto, será a adoção de dispositivos ou gatilhos permanentes. A PEC também traz a previsão de diminuir incentivos e também benefícios tributários. Constantino, você além de jornalista, é economista também e traz para a gente a sua visão. Você acha que essa bomba fiscal está cada vez mais perto aqui no Brasil? Sem dúvida, né? A pandemia cobrou um preço muito alto, né? Basta a gente pensar que a reforma previdenciária, que foi uma grande conquista no primeiro ano de governo, o dobro da economia em uma década daquela prevista pelo governo Temer, que não foi adiante, né? Foi embora em um ano de pandemia, basicamente, né? Grosso modo é isso. Então, é uma situação dramática. Agora, veja, numa guerra, né, e acho que a metáfora é adequada aqui, eu tenho sempre muito medo, porque todo mundo que quer aumentar o Estado adora a metáfora de guerra, porque aí em guerra a gente consegue fazer planejamento central, ignorar restrições, esquecer que os recursos são escassos, que saem do povo. Mas nesse caso é uma situação de guerra. Até o ministro Paulo Guedes usou isso, né? E daí ele queria esses gatilhos. Então, numa situação de guerra, a gente comemora algumas poucas batalhas vitoriosas, né? Não adianta também só ficar se lamuriando. Podia ter sido muito melhor o texto que foi aprovado pelo Senado, mas sem dúvida podia. Mas da forma que foi, não deixa de ser uma vitória parcial do ministro Paulo Guedes, do governo, porque incluiu, né, pelo menos algum tipo de contrapartida. Tentaram desidratar mais ainda, mas conseguiram alguma coisa. Vamos ver agora o que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Veja, tirar do teto o gasto com auxílio, isso para mim é uma discussão mais semântica.
O investidor está fazendo conta, não é bobo, e ele sabe que o gasto total é que importa. Não é essa questão, eu cumpri o teto porque o gasto de 40 e poucos bilhões está fora do teto. Isso não importa, né? No final do dia, o que importa é o tamanho do rombo fiscal para o governo como um todo, né? Porque o governo não produz riqueza, não produz dinheiro, né? Nós é que produzimos na iniciativa privada e pagamos os nossos impostos. A alternativa é impressão de moeda e crédito, que gera inflação, que é o pior imposto que existe, porque afeta os mais pobres. Então, existe esse gasto. Agora, a postura da esquerda, como nós vimos ali, até o PT, né, querendo tirar o limite dos 44 bilhões, alguns do PSOL já estavam falando em auxílio de R$600 até final do ano. Isso é leviano, né? É irresponsável, como tudo que a esquerda sempre defendeu nas últimas 3 décadas. E quando esteve no poder, nós vimos o resultado, né? A praga do PT foi pior do que a praga chinesa, né? A recessão produzida pelo governo Lula e Dilma foi maior do que a queda do PIB agora por conta da pandemia. Então, é preciso tomar um cuidado com isso. A América Latina está com um índice de pobreza extrema, que saiu recentemente agora, que é o pior em 20 anos. A Argentina e a Venezuela estão puxando o índice para cima. Mas o Brasil tem que tomar cuidado, né, para não seguir na mesma trilha. O que foi o erro da Argentina e o que foi o erro da Venezuela? Cair nessa mentalidade de que a austeridade fiscal é pecado, de que o Estado pode assinar cheques e que não tem problema, e deu no que deu, né? Então, o ministro Paulo Guedes tem um ponto quando ele fala da importância da austeridade, né, e também que ele amadureceu nesse tempo aí no poder, no ministério, em relação à sensibilidade social. Tem que liberar o auxílio, olha a situação, ainda mais com novas rodadas de restrições, de lockdown. Não tem alternativa. Agora, tem que fazer isso com juízo. O Senado fez meio a meio, né? Espero que a Câmara mantenha dessa forma, sem desidratar mais, né? E vamos aprovar as reformas, porque daqui para frente nós vamos ter que voltar para o trilho, senão lascou. Diogo, tudo indica que sejam 4 parcelas de R$250, né? Pois é, Paulo, é uma quantia que vai ser importante para dar um alívio para as pessoas, né, que tiveram a renda reduzida ou que ficaram sem renda nenhuma na pandemia, e também pode dar algum fôlego para a economia, que está novamente sob pressão por causa desse agravamento da pandemia, mas é um fôlego pequeno, obviamente menor do que quando se pagava R$600, é um valor bem mais baixo, tanto para aliviar a situação das famílias, quanto para ter esse impacto na economia. Principalmente na questão do impacto da economia, é que os economistas estão dizendo que o impacto vai ser bem pequeno. A queda do PIB no ano passado ficou abaixo do previsto, né, em torno de 4%, em grande parte por causa do auxílio emergencial. O próprio presidente andou falando isso ontem. Mas esperava-se para esse ano que a economia brasileira se recuperasse, né, que tivesse um crescimento positivo, mas as estimativas já são de que pode haver uma nova retração. E para não piorar essa situação fiscal do governo, agora é de se esperar que a Câmara não esvazie o texto, né, mantendo pelo menos os gatilhos para conter o aumento dos gastos públicos. Na minha opinião, Paulo, já está demorando demais para a aprovação dessa PEC. O Congresso, depois disso, ainda precisa aprovar o orçamento de 2021, que também é importante para toda essa situação. Então, já demorou demais, espera-se que tenha celeridade na Câmara e que não se esvazie o texto para essas questões do ajuste fiscal. Mark, como o Diogo bem disse, né, tem essa PEC, orçamento, enquanto isso o tempo está passando, e as reformas. É isso, Diogo. Essa PEC era emergencial e demorou quase um mês, um pouco mais de um mês até, para o Congresso começar a votá-la. Tem mais um teste de fogo na Câmara. A expectativa, pelo menos, do Palácio do Planalto é que o debate na Câmara seja mais tranquilo. Há um esforço grande do líder do governo em relação a isso, por exemplo. Primeiro, para não esvaziar, e depois, porque se alterar o texto demais, ele pode ter que voltar para o Senado. Então, ninguém quer isso. Então, a ideia é que a Câmara, pelo menos a expectativa é que a Câmara não mexa tanto nesse texto assim. Me preocupa bastante essa questão de manter ali os gastos mínimos com saúde e educação, porque a gente pode cair numa falsa polêmica. Veja, a priori é bom, né? Tem que manter lá o mínimo com saúde e com educação. Agora, num momento como esse, inclusive, é importante que o gestor público tenha manejo do orçamento justamente para aplicar
onde se precisa nesse momento. Você fica ali engessado com essa questão, tem que gastar tanto com educação, tanto com saúde. Muitas vezes sobra dinheiro no caixa. A gente vê muito isso, por exemplo, em estados e municípios. Tem lá a meta de 30%, 33% com determinada área. Aí o gestor não consegue gastar tudo e fica inventando gasto para poder usar o dinheiro, sendo que, em outro lado, há outro setor que precisava de algum recurso e ficou sem. Então, esse engessamento, que parece legal no primeiro momento, que obriga a se gastar com determinada área, na prática, ele vira mais um problema para o gestor ter que administrar. Outra preocupação muito importante que a gente tem que ter é com o endividamento, né? Vale lembrar aqui, a gente sempre fala isso, o Brasil não tem dinheiro, esse dinheiro não está em um cofre lá do Tesouro Nacional e vão lá sacar esse dinheiro. Não, esse dinheiro não existe, o governo vai ter que se endividar mais. E a gente não cansa de dizer aqui que o Brasil, nesse momento, está batendo quase 100% do PIB em dívida. Estamos 96%, 97%, e o governo vai ter que buscar mais dinheiro agora para poder pagar o auxílio, que também é preocupante. Por isso tem que ter responsabilidade. Eu acredito que tem que ser pago o auxílio, não dá para deixar as pessoas morrerem de fome. Agora tem que ter responsabilidade, que foi o que a gente não viu. Para mim, essa postura do PT lá de querer retirar o limite, de querer fazer quanto mais melhor, no sentido de piorar a situação, mostra bem a postura da oposição irresponsável, que aliás o PT é especialista em fazia isso desde o governo FHC, teve o período ali que eles ficaram no governo, daí o PT começou a militar em torno da austeridade fiscal, mas depois que a Dilma sai do governo, imediatamente eles esquecem isso e voltam ao petismo raiz, que é jogar no quanto pior, melhor. Lamentável a postura de senadores petistas de tentar isso ali no apagar das luzes, inclusive. Sobre o valor, né, é importante falar que, segundo circula na imprensa, o Estadão divulgou isso, o R$250 vai ser uma média, né? Na verdade, a MP pode prever aí valores que vão de 150 a R$375, aí a média vai ser R$250, mas tem famílias que podem ganhar um pouco mais, um pouco menos. Vai salvar muitas famílias. Eu acredito que agora, até pela expertise do governo, da Caixa Econômica, de analisar fraudes, de pegar quem pediu o auxílio sem poder pedir, vai ter um gasto menor, inclusive, também, e vamos torcer para que a gente consiga pagar isso de maneira responsável, sem se endividar muito, e mais, né? Conseguir fazer que isso siga conjuntamente com a vacinação, para que daqui 4 meses a gente tenha uma situação melhor e não precise mais discutir isso.